Corações perversos. Infelizmente, há muitas pessoas que têm perversidade no coração. Só pensam na maldade, andam sempre armados com palavras e com atitudes contrárias ao bem e contrárias a tudo aquilo que há de bom. São pessoas maldosas, cheias de veneno na língua. Elas têm sede de sangue e sede de arrumar confusão. Elas passam a noite maquinando o mal e quando chega pela manhã já se encontram prontas para realizar algum tipo de maldade, assim diz a Bíblia. Suas mentes são pervertidas, a bondade não entra em seus corações. Pessoas assim precisam ser quebrantadas e ajudadas, mas até isso é difícil, pois elas não entendem e nem são humildes para pedir ou desconfiar que precisam de ajuda. O destino de gente assim é muito triste. Elas ficarão de fora da herança que Deus prometeu aos seus filhos e filhas. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de pessoas que tinham o coração perverso e que provocaram a ira de Deus. Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus para vocês. Deus os abençoe e nos dê um dia maravilhoso para a glória do seu nome. A devocional de hoje, o tema será Corações Perversos. Vamos ler o texto bíblico de Hebreus, capítulo 3, versículo 12 a 13. Leia comigo a palavra. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Palavra forte, né? Glória a Deus. Como eu já disse a vocês, o autor da carta aos Hebreus queria fortalecer alguns irmãos das igrejas que estavam sendo perseguidas. Eles estavam sendo presos e alguns estavam até mesmo morrendo, sendo assassinados por causa da sua fé em Cristo Jesus. Era um tempo difícil, onde havia maldade no coração das pessoas, para não permitirem que o evangelho tomasse proporções maiores. Por isso, havia ciúme e medo de se perder posições e governos. Daí então, havia as perseguições e mortes contra os cristãos. E muitos irmãos estavam abandonando a fé, deixavam de ir à igreja para congregar com os outros irmãos e ainda influenciavam outras pessoas a deixarem o caminho da salvação. Segundo o autor aqui de Hebreus, eram pessoas incrédulas, duras de coração, cheias de perversidade e que iriam acabar recebendo a devida punição por não ouvirem a voz do Senhor e estarem trabalhando contra a igreja. Aqui no capítulo 3, o autor compara essas pessoas com o povo de Israel quando foram libertos da escravidão do Egito. E quando eles chegaram do deserto, houve ali muita murmuração e reclamação. Seus corações ficaram endurecidos e não obedeceram à voz do Senhor através do seu servo Moisés. E Deus, diz a palavra, que ele ficou irado contra aquele povo e prometeu que ninguém iria entrar na terra prometida ou no seu descanso. Devido ao quê? A dureza e incredulidade e perversidade de seus corações. O autor aqui ainda da carta aos Hebreus compara aquele povo com esses que estavam vivendo em seus dias, fazendo a mesma coisa ou até pior, porque aqueles lá atrás não tinham visto e contemplado a pessoa de Jesus, que viveu e morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, tudo por causa dos nossos pecados para nos salvar. O autor aqui, então, motiva os irmãos a se encorajarem mutuamente com essa mensagem, para que eles pudessem viver a vida que Cristo propôs em seu evangelho. Uma vida com lutas e provações, sim, mas que teria a maior recompensa, que seria a vida eterna ao lado do Pai, o verdadeiro descanso de toda a maldade desse mundo. Nós podemos aprender, então, que devemos nos afastar de todo tipo de incredulidade e de maldade que podem muito bem tomar o nosso coração.
Não podemos desanimar diante das lutas e adversidades que passamos aqui neste mundo, mesmo sendo cristãos. Infelizmente, hoje em dia, se prega um evangelho esquisito e estranho, um evangelho que quer nos fazer super-heróis, que vence tudo e que tem solução para todas as coisas, e nada, absolutamente nada vai dar errado em nossas vidas. Eu e você sabemos que não é nada disso. E quando essas mentiras são ensinadas, na hora que as coisas apertam e não dão certo, as pessoas ficam frustradas e desanimam de sua caminhada cristã. E pior, saem falando mal da igreja e falando mal até de Deus. São pessoas duras, insensatas, ingratas, insanas, que seus corações são perversos e não querem obedecer à voz do Senhor, o nosso Deus. Pode ser que o seu coração não seja perverso, mas fique atento, porque às vezes vão acontecendo algumas coisinhas do dia a dia e elas podem muito bem se acumular e nos fazer perder o foco da salvação. Não fique murmurando, reclamando ou escandalizando o Evangelho de Cristo. Não fique julgando as pessoas e nem revoltado com as suas lutas e dificuldades. Deus já nos deu tantas bênçãos, Deus já fez tantos milagres, e não é porque algo bom não aconteceu que Ele vai deixar de ser o nosso bondoso Deus e Pai maravilhoso que é. Ele sabe o melhor para nós, Ele está no controle, devemos obedecer a sua voz e as suas direções, ainda mais quando elas forem contrárias à nossa vontade. Porque se agirmos assim, isso demonstra amor e respeito, temor e honra ao Senhor, o contrário de um coração perverso. Amém? Vamos orar ao Senhor, que Deus nos livre de toda perversidade no nosso coração, na nossa alma e na nossa mente. E logo depois nós vamos fazer o nosso momento de intercessão. Orem comigo. Deus Santo, Paizinho querido e bondoso, em nome de Jesus oramos nessa manhã e te agradecemos por essa palavra de alerta do autor da carta aos Hebreus, Pai. Ele disse para a gente fugir da incredulidade e da dureza do coração e não deixar que o nosso coração se transforme num coração perverso, um coração cheio de maldade, que pratica o mal e gosta de ver o mal acontecer. Em nome de Jesus, repreende isso, Pai. Nós somos do bem, fomos salvos, lavados e remidos no teu sangue e não queremos essa maldade na nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que o inimigo venha se afastar de nós. Em nome de Jesus, é Ele quem traz murmuração, reclamação, perversidade, maldade. Nós rejeitamos, recusamos, renegamos isso. O nosso coração é do Espírito Santo de Deus, o nosso coração é da palavra e é nela que nós queremos nos calçar e viver. Assim diz a sua palavra: quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então, Pai, não deixe o nosso coração endurecido e incrédulo, porque senão ele vai se tornar um coração perverso. Em nome de Jesus nós oramos e dependemos da sua bondade, da sua misericórdia e da sua graça. Paizinho querido, ainda em nome de Jesus queremos orar uns pelos outros, na nossa corrente de fé e oração. Abençoamos a vida de todos os irmãos e irmãs que têm nos ouvido aqui nas devocionais. Em nome de Jesus, nos inspire a compartilharmos essa palavra e convidarmos outras pessoas a estarem conosco fazendo essa corrente de fé e aprendizado da sua palavra. Em nome de Jesus, seja com os nossos irmãos que estão doentes, que estão hospitalizados, seja com os nossos irmãos que estão com dores terríveis, com problemas cardíacos, com problemas no cérebro, quem sabe com cânceres, meu Pai, caroços, problemas sérios, Pai, que aos olhos humanos não tem solução. Tu és um Deus de milagres, um Deus de cura e de restauração. Que a tua boa mão, Pai, esteja sobre a vida dos teus filhos. Eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo essas dores, eu repreendo esses caroços, esses cânceres, em nome de
de Jesus, que o Senhor possa, Pai, tocar com a tua mão de poder, cheia de unção, para que o teu filho e a tua filha sejam curados em nome de Jesus. Meu Pai, oramos por aqueles que estão atormentados com os problemas da vida, em nome de Jesus, pessoas pensando no divórcio, pessoas pensando em fugir de casa, em largar o emprego, pessoas pensando em sair pela vida fora. Pai, em nome de Jesus, está repreendido, que o Senhor possa dar força, resiliência ao teu servo e à tua serva para se manterem firmes na sua presença. Paizinho querido, oramos por aqueles que estão com alguma deficiência, meu Pai, que estão com algum problema, alguma carência, que a mão do Senhor possa estar ajudando, meu Pai. Eu não sei do que o teu servo e a tua serva estão precisando, mas eu sei que o Senhor é provedor e pode ajudar. Então abençoa para ele conseguir um emprego, para conseguir uma renda extra, sem precisar de eu se enforcar com o trabalho, em nome de Jesus, mas para que possa conseguir saldar suas dívidas. Nos ajude a vigiarmos, Pai, para não entrarmos nas tentações desse mundo de ter que comprar aquilo que a gente não precisa sem ter o devido recurso. Em nome de Jesus, Pai, proteja as famílias, proteja as crianças, os jovens. Quantas doutrinas erradas, quantos ensinos maléficos, diabólicos e perversos têm tentado entrar, Deus, na vida de nossas crianças, meu Pai. Que o Senhor repreenda isso em nome de Jesus. Nossos filhos, ó Deus, nossas crianças sejam protegidas pelo Senhor. Deus, oramos, ó Deus, pelas igrejas, pelos pastores, pelos missionários, pelos servos e servas do Senhor que trabalham com alegria. Oramos pelos novos convertidos, aqueles que estão chegando na casa do Senhor, aqueles que ainda não entregaram o coração para o Senhor, aqueles que vão ser batizados. Senhor, ajuda para que os teus filhos tenham força e continuem firmes e fortes na sua presença. Ô Paizinho querido, abençoe o nosso dia com paz, com alegria, com força, com vitalidade. Tira de nós todo desânimo, todo cansaço. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos paz e alegria no Espírito Santo. Assim nós oramos, te agradecendo por tudo, bendizendo o teu nome, e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã. Olha a gente aí nas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais aí do YouTube, também curtir e compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Tá bom? Um grande abraço. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus te abençoe. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia. E eu desejo a você e a sua família a paz do Senhor Jesus.